jornal para as paredes, né? Começa o jornal nas paredes. Tá certo, então. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, gente. Meu nome é Daniela. E eu sou a Letícia. E no nosso grupo de licenciatura da Univesp, nós também temos a Yasmine. E a Esther. E hoje nós estamos aqui para contar um pouco para vocês sobre o nosso projeto integrador da Univesp, do curso de licenciatura. O nosso título é Francisco Rebolo, Quando as Paredes Contam História, e propõe a apresentação de uma aula virtual, uma contação de história em espaços não formais de aprendizado. A nossa sala escolhida e escola foi a Escola Benedita Geraldo, uma escola municipal, e o 5º ano do ensino fundamental. O espaço não formal foi a nossa biblioteca municipal, local onde estamos neste momento. E durante as nossas pesquisas, nós pudemos verificar alguns problemas no cotidiano escolar, como o desconhecimento pelos alunos e até por alguns docentes das questões culturais da nossa cidade. Propomos demonstrar maior interesse e curiosidade quando eles realizam as suas visitas nos espaços como o da biblioteca, onde aqui eles podem se deparar e se surpreender com afrescos que se encontram na parede do salão principal da nossa biblioteca, o que é desconhecido por muitos, a história desses afrescos. Importante explicar neste momento o que são afrescos, brevemente. Que é uma técnica artística onde a pintura ocorre em tetos ou paredes, consistindo em pintar sobre camadas de revestimento de cimento fresco, gesso ou nata de cal. E dessa forma, nós propomos, para solucionar essa questão, essa problemática que nós verificamos, nós apresentarmos essa história, este conteúdo para estes alunos e os docentes, através de uma visita, uma aula virtual de visitação à nossa biblioteca, apresentando a história do artista Francisco Rebolo e as demais obras. Como objetivo, então, deste nosso projeto, seria a narrar a história das paredes da nossa biblioteca, Palácio das Águias, trazendo um maior conhecimento sobre a vida e obra do artista Francisco Rebolo, reconhecendo a sua importância na formação da história cultural da nossa cidade, despertando também a curiosidade para outros locais, outros edifícios na nossa cidade que também guardam outras histórias, desenvolvendo também o gosto pela arte, pelas artes plásticas e o fazer artístico de cada criança, a importância de se conhecer e valorizar os artistas locais para a construção dessa identidade cultural em cada um de nós. E como justificativa, a gente viu essa necessidade urgente em promover essa inclusão, essa identidade cultural na comunidade escolar. Apesar de muitos avanços no que se refere a essa questão curricular, essa inclusão nos currículos, pouco ou nada a gente encontra verificando para a promoção dessa inclusão. E esse foi o principal problema por nós identificado. Então, eu vou tentar explicar sobre a nossa metodologia. Nossa equipe já vem junto faz algum tempo e a gente sempre aproveita o que cada uma de nós tem de experiência e bagagem. Então, por exemplo, a Esther é professora já de educação infantil e ciclo 1 há bastante tempo. Eu sou professora de língua portuguesa e trabalho no Jornal da Cidade. E a Dani e a Yasmine são funcionárias da prefeitura, então elas conhecem bastante coisa da forma como as pessoas da cidade pensam e agem. Tudo isso serviu para a gente usar uma metodologia que não se restringisse só à pesquisa bibliográfica. A gente fez uso de recursos que o pessoal que trabalha no jornalismo faz quando pesquisa e que, por coincidência, são muito similares à metodologia empregada pelo pessoal das ciências sociais, com entrevistas, gravação da entrevista, pesquisa de campo e busca não apenas em livros que as pessoas geralmente leem, mas nos arquivos de jornal, nos livros de tombo e registros da Câmara da cidade. Esses todos compilados pela dona Elza Fontana, que é uma pesquisadora aqui da cidade e tem cadernos inéditos de história. Essas foram nossas fontes principais. Coincidentemente, na época que a gente levantou o problema,
um colega professor de História publicou um artigo no jornal Município da cidade, que vocês podem ver aqui. O artigo justamente falava sobre aquilo que a gente queria levantar com as crianças, o enigma das paredes da biblioteca e da presença de Francisco Rebolo em nossa cidade na década de 30. Então, a partir desse artigo e de um convite que ele fez para os professores da cidade, a gente pôde pensar o nosso plano de aula e realizar a aplicação desse trabalho. A Escola Benedita Geralda já faz com as crianças o trabalho de leitura do jornal. Então, eles já têm o hábito e puderam ler o artigo e levantar perguntas durante a aula no meeting sobre as coisas que a gente estava apresentando para eles. Então, a aula fluiu naturalmente, apesar do tempo de pandemia. Na verdade, como em qualquer trabalho desenvolvido em uma escola, a nossa aplicação não começou no dia que a gente gravou o Meet com as crianças. Ela começou bem antes, junto com as pesquisas que o nosso grupo fazia nos arquivos do jornal e das entrevistas que nós fizemos com a ex-prefeita Marisa Fontana, com Dona Elza Marta, com Daniel Galigani, que foi o autor do artigo, que nos trouxe todas as entrevistas e pesquisas feitas diretamente com o Instituto Rebolo. Os professores, por sua vez, do 5º ano da Benedita Geralda, também trabalharam com as crianças o artigo do jornal, quem era Rebolo, e os prepararam para um estudo do meio a ser realizado pelo meeting, porque a gente entrou, junto com a prefeitura, no esquema pedagógico do uso dessa ferramenta, com a aula virtual. Então, as crianças foram convidadas para fazer um passeio do campo, uma visita à biblioteca, coisa que já tenho o hábito de fazer, e dessa vez foi feito via meeting. No meeting, nós dividimos as tarefas, então eu e a Esther focamos na aula em si. A Dani nos deu um suporte tecnológico para que as crianças pudessem acompanhar melhor as explicações sobre as obras de arte em si. E a Yasmine fez a filmagem. Por trás de toda essa aplicação e planejamento esteve também toda a retomada de várias aulas que fizemos em todos os cursos da Univesp desde o início, que deu respaldo para a gente poder fazer o planejamento da aula. Com isso, conseguimos fazer a aplicação com tranquilidade, tendo o retorno dos alunos e participação durante a aula via meeting e deixando para a escola uma tarefa, já prevista pelos professores conjuntamente conosco, de tentar repensar duas coisas. O que levaria essas paredes a terem sido encobertas e por que ficaram tanto tempo com uma camada de tinta comum? E o que poderia ser feito para o restauro? Ou, no imaginário das crianças, o que Francisco Rebolo haveria pintado? Sendo assim, as crianças da Benedita Geralda do 5º ano, de duas turmas, da professora Luciana, que participou do meeting, e do professor Fernando Montini, que fez com a sua turma as mesmas pesquisas que a gente fez, entrevistando pessoas da cidade e visualizando os vários sites sobre Rebolo, de se criar como seriam os afrescos que nós não podemos hoje ver aqui na nossa biblioteca. Ao final da aplicação, a gente teve um ótimo retorno e entendemos que o trabalho foi cumprido com êxito, porque conseguimos despertar nas crianças o imaginário, a atenção para o espaço da biblioteca, para a nossa cidade, porque elas puderam ver que há um quadro que realmente foi pintado aqui, que leva o título Socorro, e durante a aula levantaram várias questões e fizeram paralelos entre quadros de paisagens e a nossa zona rural, porque na verdade durante o período da década de 30, muitas das pinturas de paisagens de Rebolo demonstram que ele esteve por aqui, parecem com nossa zona rural. Então, a gente ainda levantou a bola de se continuar a instigar a pesquisa. Pouco foi feito para entender sobre essa fase da vida do Rebolo
e cada organização que faz a catalogação dos quadros difere nas explanações dadas. Então, a pesquisa continua com as crianças e com o pessoal da área de artes. Então, só para fechar, ao final